Hoje eu vou falar sobre a triste sina do anonimato, no caso de vocês, porque eu sou famoso, eu tô aqui no YouTube, tá todo mundo assistindo esse vídeo. Ok, isso foi um pouco rude. Sejamos diretos, todo mundo é alguém graças a outra pessoa. Isso é algo que eu já cansei de falar por aqui. Você só é pai se você tiver filhos, você só é professor se tiver alunos, você sempre precisa de alguém para dizer quem você é. Nós somos seres que vivemos em sociedade e o reconhecimento, no sentido até mesmo existencial, depende muito do outro. Existem pesquisas que mostram que isso acontece até de maneira bastante rudimentar ainda durante a gestação. Aquele proto-eu que você é já começa a ter uma noção de lá, é o começo de uma relação, aqui e lá. E se existe um lá, existe um aqui, portanto esse aqui sou eu. E esse lá pode ser muitas coisas, pode ser você escutando o que tem pra fora da barriga da sua mãe, que você nem sabe que é uma barriga, a própria relação com a placenta, isso é uma coisa que o filósofo Peter Sloterdijk vai dissertar por 600 páginas no livro Esferas, mas o ponto central é esse. Nós precisamos dos outros para a gente ter a certeza de que existimos. Só que isso também pode ser levado a um nível muito doentio. Até que ponto a gente está sempre precisando de view, de like, de share, de gente nos paparicando, falando da gente por aí, seja bem, seja mal. Até que ponto tudo isso não vai deixando você completamente bêbado da necessidade de ser conhecido, de ter a sua presença no mundo afirmada e reafirmada o tempo todo. Dito de outra forma, até que ponto a gente não tem uma sociedade que é extremamente carente e que precisa doses cavalares de presença, de reconhecimento alheio? Porque uma coisa é a sua mãe reconhecer a sua existência, isso inclusive é fundamental para a sua sobrevivência. Se não tiver um adulto cuidando de um bebê não consegue crescer sozinho. Agora, por outro lado, quando a gente está falando da necessidade de ficar levando curtido o tempo inteiro, aí talvez a coisa já passou do ponto. E por que eu tô falando todo esse papo? Porque eu recentemente fiz uma leitura que... caramba! Trata-se de O Grande Vazio, de Lia Muraviec. Esse quadrinho saiu originalmente em 2021 na França, está saindo agora no Brasil. Eu não conhecia a artista, eu fui ler sem saber sinopse e foi a melhor coisa que eu fiz. Primeiro porque a arte é um desbunde, ela tem um impacto visual. A autora sabe se utilizar muito bem de um estilo mais cartunesco para justamente enfatizar o que precisa. Ou seja, se uma mão tem que ser muito grande para dar atenção a um tapa, ela não tem problema em subverter a anatomia. A mão vai ser do tamanho do resto do corpo, sei lá. Ou seja, é uma obra que no desenho mesmo, no traço, já está carregada de intensidade. E tudo isso com preto e branco, quer dizer, azul e branco, mas utilizando elementos coloridos que demarcam o que é necessário e que quando entram em cena chamam muita atenção. Mais do que isso, o colorido aparece para simplesmente nos deixar tonto. Ou seja, esse quadrinho reproduz muito bem essa sensação de perplexidade que a gente tem hoje diante de tanta informação. Isso não é novidade, a gente tem textos de mais de 100 anos atrás, falando do quanto as cidades nos deixam perplexos. O poeta Baudelaire, no século XIX, já falava isso. E isso tem a ver com a ascensão do próprio capitalismo, do fato de que você anda por uma rua e tem 500 marcas de 500 coisas diferentes chamando para comer, para comprar, para assistir, sei lá. A publicidade, enquanto campo de ofício, mas também como campo teórico, basicamente é isso. Como tornar algo ou mais alguém presente na vida das pessoas, como torná-lo público. E é justamente sobre isso que a publicidade vai se ocupar e cada vez mais até os dias de hoje. Porque não basta mais só as cidades agora aparecerem shoppings a céu aberto, até pelo contrário, hoje em dia você tem todo um entendimento sobre poluição visual, existem leis que têm feito até mesmo a diminuição desse excesso de propaganda para tudo que é lado, e por questões mínimas de saúde, porque já se observou, por exemplo, que se tem muito outdoor, as pessoas não olham mais semáforo. Então os acidentes de trânsito aumentam quando você tem muita propaganda disposta na cidade. Isso é uma questão até de limite fisiológico, sacou? A gente não consegue receber tanto estímulo. Daí que chega uma hora que o nosso corpo começa a anestesiar, a gente começa a se desligar, e aí, entre os 20 outdoors, que a gente nem mais tá prestando atenção porque senão a gente estaria tonto, tem um semáforo ali no meio. Oh my God! Só que, se hoje há um entendimento um pouco maior de que na cidade a gente tem que baixar um pouco o tom, na internet, pessoal, aí é terra de ninguém, né? O pessoal gostava de zoar como que no início da internet aqueles blogs eram extremamente poluídos e cheios de estímulos. Porém, por mais que hoje algumas redes tenham um visual, vamos dizer, um pouco mais agradável, não tão chocante, ainda assim é um excesso de informação. É gritaria pra tudo que é lado, e eu digo gritaria no sentido também gráfico. São coisas que chamam a tua atenção, coisas pra você clicar, tudo é muito gritante. E por que eu tô falando tudo isso? Porque o mundo aqui na história de O Grande Vazio é exatamente sobre isso. Aqui a gente tem uma história que é um misto de distopia com ficção fantástica, em que a gente acompanha uma menina que deu o azar de ter o mesmo nome de uma cantora famosa, e ela está desaparecendo porque ninguém a conhece. Nesse mundo aqui, a única mercadoria que existe, basicamente, é a fama. Você só é alguém se você se torna famoso. Só que isso é elevado a um nível existencial. Se ninguém conhece você,
você desaparece. Daí que basicamente todo mundo na sociedade busca ascender para conseguir se manter vivo. Vai além, as pessoas buscam ser famosas para se tornarem imortais. Isso me lembra até uma frase que é atribuída ao diretor de cinema Jean-Luc Godard, em que ele diz que gostaria de se tornar imortal para daí poder morrer em paz. Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Devenir immortel, et puis mourir. Nesse nosso mundo aqui distópico, a gente vai perceber que essa necessidade de você ser famoso faz com que todo mundo comece a se tornar cada vez mais cuzão. Sim, a escrotidão humana vai aflorando cada vez mais. É que para se tornar famoso, pouco importa o que você faz, o importante é você fazer. Então vocês já notaram que aqui você tem um dilema ético, muito complicado, mas que também tem tudo a ver com os dias de hoje. Então eu vou comentar aqui nesse vídeo para vocês o grande vazio, falar sobre reconhecimento, fama, presença e o próprio vazio. Reclamar da publicidade, das redes sociais, desse seu vício por like e ao mesmo tempo pedir que você curta este vídeo. Se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. O YouTube só sabe que eu existo se vocês derem esse agradinho e não custa nada aí apertar o likezinho, né? E também só existe o canal se entrar din-din e tem recompensas bem legais para quem se torna apoiador. Lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi e conteúdo exclusivo. Eu vou deixar o link do nosso apoio no Catarse na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E cogite ser membro também aqui no YouTube, por R$ 6,90 ao mês e ter acesso a vídeos exclusivos. Feito este apelo para que vocês façam o algoritmo não me esquecer, vambora. A gente acompanha a nossa história Manel da Hair. Ela é uma menina jovem que gosta muito de ler. Ela passa o dia todo num sebo onde ninguém mais aparece. Afinal, numa sociedade onde você está muito ocupado em ser conhecido, parar para ler é meio inútil. Só que ela tá cagando. Ela é uma adolescente que gosta de livros e deu, pra ela tá bom. Só que ela deu um azar. Ela tem o mesmo nome de uma cantora famosa. O que dá a entender que na sociedade jamais a mãe dela faria isso com ela. Então o azar foi que ao longo da vidinha dela, uma outra pessoa com o mesmíssimo nome se tornou famosa. Isso é meio ridículo, mas ao mesmo tempo, cara... Deixa eu contar pra vocês uma história bizarra. Existe um outro Alexandre Link que trabalha com cinema e que é gaúcho. E sim, eu já fui falar com esse cara e disse: oi, clone, tudo bom? Sim, eu cheguei nessa neura, porque era uma coisa muito doida. Na época eu também trabalhava com cinema, eu também sou gaúcho, então as pessoas assim, às vezes estavam falando com um, pensando que era o outro. Deve ter acontecido isso com esse cara também. Inclusive, agora que eu tô aqui no YouTube, eu até não sei se alguma vez já não aconteceu algum tipo de mal entendido com essa pessoa. Mas o fato é que a existência do homônimo, da pessoa que tem um nome igual ao teu, muitas vezes gera um certo desconforto. E eu não tô falando só do primeiro nome, não, tá? Nome e sobrenome. Isso é tão sério que já teve gente que foi morta por causa disso. Um fulano cometeu um crime hediondo e as pessoas vão lá e fazem o lixamento de outro cara que teve o azar de ter o mesmo nome. Conseguiu colocar o nome do filho de Xerox Miguel Porfírio. Naqueles tempos existia, matava gente enganado. Aí meu pai disse: não, vou botar meu nome diferente, porque se meu filho errar, quem vai morrer é ele é quem sabe. Mas voltando aqui para nossa história, Manel tá diante de um grande problema. Algo que para ela até então não fazia sentido, mas agora vai começar a incomodar para valer. A sua existência, a sua constituição enquanto ser começa a fraquejar. E isso no quadrinho é mostrado como se fosse um derretimento. Você começa cada vez mais a se dissolver, o seu corpo se estica, você vai virando uma gosma. E aí você fica pensando: tá, mas por mais que exista uma cantora famosa, ela não é importante pra ninguém? Ela é pro dono do sebo, Patrick, ela é pro seu grande amigo e amor, Ali, que é um menino que vai o tempo todo seu companheiro dela na busca de uma jornada pelo grande vazio, eu já vou explicar isso melhor, e tem a família dela, tem a irmã mais velha, a mãe, a avó, que aliás isso é interessante, é uma família que não tem homens. Porém, como a gente vê logo no começo, a família dela é viciada em televisão. Então aqui você já começa a ver elementos da crítica social foda. Tipo, essa menina ela é esquecida porque a família passa o tempo todo vendo TV. Daí que ela, enquanto presença, começa cada vez mais a se enfraquecer. E isso é dito de maneira bem explícita no quadrinho como um todo. Precisamos lutar pela nossa presença. Nós só existimos quando essa nossa presença é algo intenso. Se da família ela não consegue ter muita atenção, sobrou apenas o dono do sebo e o crush amigo Ali. Só que os dois também são figuras fantasmagóricas. Ninguém vai naquele sebo, então basicamente Patrick só existe para Manel e vice-versa. Assim como Ali, que inclusive tem um sobrenome complicadíssimo, ninguém consegue pronunciar. E quem tem nome complicado sabe muito bem do dilema aqui que eu tô falando, porque deve ser um desconforto horroroso nunca acertarem o próprio nome. E além disso, Ali também é um completo desconhecido, tanto que ele mora sozinho num apartamento, aparentemente ele não tem família. Então Ali e Manel se conhecem, mas estão somente eles. Então, sacaram? Manel depende da existência de gente que por sua vez também não é muito presente na sociedade. Contudo, a mãe dela ainda é a mãe dela e se preocupa com ela. Uma cena que eu acho muito forte, muito boa, é quando Manel resolve fugir de casa porque ela não quer se envolver com esse mundo da presença, ela não quer ser conhecida, ela
tá de saco cheio. E daí, quando ela vai no corredor do apartamento, ela vai derretendo a mochila que ela tinha separado pra viajar, a mochila derrete também. E daí meio que ela se rasteja e volta e estende a mão pra mãe, que é quem a abraça, a conforta e consegue fazer com que ela exista novamente. Essa cena é muito bonita, muito tocante e basicamente é uma imagem da maternidade. Mas vamos lá, tem como fugir desse mundo da presença? Essa é basicamente a grande questão desse quadrinho. Porque o que é dito é que existe, depois dos confins da cidade, um grande vazio. É esse grande vazio para o qual Manel e Ali vão combinar no começo de fugir para lá. Coisa que eles não conseguem porque sempre tem algum obstáculo, eles começam a derreter no meio do caminho. Ou seja, o grande vazio é também o grande medo. É aquele lugar que você não sabe onde tem e que supostamente vai para lá somente quem deixou de ter presença. Daí que todos ficam naquela cidade e lutam para se tornar alguém naquela cidade. Uma cidade que, como vocês podem ver aqui nas imagens, é povoada de nomes, de outdoors, de placas, enaltecendo o nome de alguém. É aquela lógica, você só existe se o seu nome está sendo berrado para milhares e milhares de pessoas. Isso vai bater muito com as ideias do filósofo Byung-Chul Han. No livro A Sociedade da Transparência, ele comenta o quanto que a gente está pautado por uma positividade extrema. Deixa eu explicar isso melhor. Quando ele fala em positividade, ele não está falando de otimismo, ele está falando de coisas afirmativas. Ou seja, tudo que é muito transparente, que é muito claro, que é muito óbvio, tudo aquilo que berra, que grita, que urra, pois bem, isso se torna bom para nossa sociedade. Mas tudo aquilo que é um tanto oculto, ambíguo, que a gente não tem muita certeza, isso tem que ser combatido. O que é oculto tem que vir às claras. O que é opaco tem que se tornar transparente. Querem um exemplo que inclusive já aconteceu comigo? A ironia. Ironia é um negócio muito complicado na internet. Aliás, não é só na internet. Você conversa com jornalistas velhos e eles falam, jamais coloque ironia num jornal. Ou seja, a ironia é um vilão da sociedade da transparência há muito tempo. E cada vez mais a ironia se torna um problema, porque a gente está lidando com informações que são consumidas muito rapidamente, informações que a gente exige cada vez mais uma concisão, uma síntese, ou seja, tudo tem que caber num vídeo de 1 minuto, ou de 30 segundos, ou de 10 segundos. Daí que a ironia, ela é um atraso, porque afinal de contas ela diz uma coisa quando o significado é outro e faz você pensar. Olha o tempo que foi perdido aí! Uns 5 segundos a mais. Considerando que uma sociedade capitalista vive a partir de uma certa lógica de acúmulo infinito, sempre tem que crescer mais, produzir mais, se entupir cada vez mais de McDonald's, sei lá, então faz todo sentido não querer que certas coisas fiquem atrasando, atrapalhando esse processo de crescimento. Então a negatividade, que basicamente quer dizer a ausência, pois bem, isso acaba se tornando ruim nessa sociedade. Estar ausente numa sociedade da transparência é deixar de existir. Sério, é possível hoje não ter rede social? Eu conheço gente que até hoje tenta não ter celular, mas cara, a vida da pessoa cada vez mais se torna um inferno. E também tem aquela coisa assim, ó, eu não tenho celular. Tá, mas o cara acessa os mesmos aplicativos todos pelo computador, então basicamente não mudou muita coisa. A pessoa deixa de estar viciada num smartphone e fica viciada numa tela, digitando o dia inteiro, brigando no Twitter, sei lá. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério. Então é muito difícil, na verdade, você querer se tornar ausente. E isso tá cada vez mais radicalizado no mercado de trabalho. Uma vez eu tava falando com uma amiga minha, que é tatuadora, e é uma mulher lindíssima. Só que ela não gosta de ficar mostrando a raba dela, porque ela é uma tatuadora, ela não é uma dançarina sexy do sushi erótico. Ah, o sushi. É só sushi. Sashimi. Só que ela percebeu que ela começou a perder clientes porque ninguém mais sabia dela. Ela precisava ter presença nas redes sociais. E qual era o jeito mais fácil de ter presença? Era mostrando o quanto que ela é gostosa. E isso, galera, tá acontecendo com todo mundo. Vocês não repararam que nos tempos pra cá tem uma cacetada de professor nas redes sociais dando pílulas de conhecimento porque eles são bonzinhos? Não, porque eles estão dizendo, me conheçam. E se vocês me conhecem, me paguem, me chamem para dar curso, me chamem para dar palestra, me contrate na sua escola ou universidade. Afinal, eu sou famoso, eu consigo trazer alunos. E isso se aplica, inclusive, ao professor que eu sou. Então notem o quanto que a ausência, a negatividade, ela não tem muito espaço, não. Não dá para ser ambíguo, não dá para ser irônico, não dá para você se esconder. Quem não é visto não é lembrado. Portanto, é esse mundo cruel pra diabo que Manel vai ter que encarar. O quadrinho não é sutil ao mostrar que os moradores de rua, os losers dessa sociedade, são justamente aqueles que são esquecidos. Algo que, vamos ser francos, tá bem próximo da realidade. É irônico o quanto que um morador de rua do seu lado, você não dá bola, mas se fizerem um ensaio fotográfico em preto e branco, triste pra diabo e botar numa galeria, aí você vai perceber. Portanto, esses anônimos, homens, mulheres e crianças que estão aí jogados no chão pedindo dinheiro, bem, esses a gente não presta muita atenção mesmo. Contudo, também tem outras coisas que acontecem aqui nesse mundo que aí sim são mais fantásticas, que são os empregos chulés que existem nesse mundo, tipo você ser pago para lembrar o nome dos outros. Sim, como as pessoas só conseguem existir porque alguém lembra delas, você é pago para ter alguns nomes sempre aí no seu horizonte e ficar pensando nessas pessoas. Quando você pensa nelas, elas pelo menos
continuam vivas. É tipo uma seguradora, sacou? Você paga pra pessoa, ela vai dizer pra ti que daí vai ter uma outra pessoa lá lembrando de você e, portanto, daí pelo menos você não deixa de existir. Que é uma coisa triste pra diabo, porque é um troço que é mediado por grana e a outra pessoa que pensa em você nem sabe nada sobre você na real, ela só pensa no teu nome, numa foto, sei lá. Pagar pra não ser esquecido é triste pra diabo, né? Daí que a ideia de Manel é viajar pro grande vazio. Mas como eu já falei pra vocês, isso não dá certo. Ela tem uma série de ataques, uma série de colapsos. Daí que ela é levada pra sua mãe pra uma série de consultas, tratamentos, pra conseguir fortalecer a sua presença. E aí, galera... começa a surgir um monte de coisa engraçada. É um misto de terapia de grupo com aplicativo de pegação. Porque as pessoas começam a ter que ir em lugares onde elas carregam o nome delas pendurado na cabeça, com uma fitinha. E lá todo mundo tem que dançar junto, repetir o nome um do outro, se abraçar, brincar. Basicamente você vai forçando uma sociabilidade e uma existência a partir de uma série de relações artificiais e desesperadoras. Inclusive aqui a gente percebe o quanto que é interessante essa arte da Lia Muraviec. Porque como ela tem esse estilo mais cartunesco, quando ela precisa ser sutil, ela é bastante sutil, bastante minimalista. Mas quando chega nesses ritos aí de reafirmar a presença das pessoas, tudo é muito barulhento, poluído. Às vezes você tem desenhos de dupla página que você não sabe nem direito por onde é que você começa ou termina a ler. É muito bom como ela transmite pra nós essa sensação de fadiga sensorial. Tudo é muito chamativo ao nível grotesco. Tudo grita por presença, sendo que o que mais você gostaria naquele momento é de fugir disso tudo. É de se ausentar, coisa que não dá, porque senão você deixa de existir. Então vocês podem imaginar, Manel começa a entrar numa grande e profunda depressão. Ela não é uma menina sociável, ela só gosta de livros, ela gostaria de poder viver anonimamente, mas ela não pode. Daí que ela precisa ir em baladas, ir em encontros, estar na rua com uma placa escrito bom dia para ela poder se apresentar e se tornar alguém importante para alguém. A tragédia, porém, é que essa depressão da Manel vai meio que arrastar todo mundo à sua volta. O dono do sebo, que é um velhinho muito gentil, resolve fazer um desenho gigantesco na loja para o pessoal saber quem é a Manel. Todo mundo que entra lá, vê o rosto dela, pergunta quem ela é, ele fala, então, portanto, isso ajuda. Só que ninguém entra mais lá. Então, não ajuda muita coisa, não. E ela percebe isso e acaba sendo estúpido com ele, não vendo que ali pelo menos teve uma boa vontade. Ela vira as costas, diz que não quer mais saber daquele sebo, foda-se. E aí o que acontece é que ele deixa de existir. O velhinho morre. Acabou. Era o último sebo da cidade. Já por sua vez, o amigo, o crush ali, vai ficando cada vez mais de canto, porque ele é um total desconhecido, logo ele não consegue ajudar ela, e ela não tem mais tempo pra ele. Cabe lembrar que partiu dela a ideia deles fugirem pro grande vazio, mas cada vez mais que ela vai entrando nessa espiral de depressão, tristeza, busca por presença, por reconhecimento, cada vez mais ela vai jogando pra Ali tudo aquilo que ela não gostava de si. Aliás, né, o Ali... Se caramba, agora eu tô pirando nessa. A vida de Manel, porém, vai mudar quando um dia ela está lá na rua, implorando por atenção, com uma plaquinha de bom dia, me dê um abraço, sei lá, e daí ela vê uma mulher fazendo cover daquela cantora famosa que tem o mesmo nome dela. Perdendo completamente a cabeça, ela espanca essa mulher na frente de todo mundo. As pessoas avisam, chama a polícia, é uma maluca, prende, pega. Mas qual é o verdadeiro resultado? Manel passa finalmente a ser famosa. Ela é lembrada como a menina do tapa. E ela passa a ser cada vez mais famosa. Ela começa a dar entrevistas, ela começa a participar de novelas, tudo com trocadilhos como o Tabefe do amor. E a coisa vai se tornando de tal maneira que ela vai ficando mais famosa que aquela cantora original. Uma cantora que inclusive a Manel jamais ouviu. Conforme o quadrinho nos mostra, essa fama que traz presença também traz grana. Ela passa então a estar sempre muito bem vestida, num casarão enorme, num carrão luxuoso. E uma coisa que demarca essas pessoas que vão se tornando imortais pela fama é o desenho do olho. Nota esse contraste na Manel. Primeiro, seu olho era desenhado apenas como um pontinho preto, que a sobrancelha acabava dando a expressão. Depois, os olhos dela se tornam circulares, com uma maquiagem pesada como se fosse de maquiagem, ou mesmo de olheiras de alguém que é muito, muito viciado. Uma das cenas mais bonitas, tocantes e triste que tem nesse quadrinho é quando ela passa na rua em que ela morava. E daí ela diz, caramba, faz tanto tempo que eu não venho aqui. Daí ela resolve descer, mas ela não sabe mais bem direito onde é que ela morava, até porque as coisas vão mudando de nome, as coisas vão deixando de existir. Até que ela esbarra numa mulher e ela fala, oi mãe, caramba, não te vi. E a mulher tá olhando muito brava pra ela. Manel estranha e pergunta o quê? Qual é o problema? E essa mulher responde, eu não sou tua mãe, eu sou tua irmã. Aí você fica, o que aconteceu aqui? Ora, a Manel se tornou imortal. E a irmã dela já tá 30 anos mais velha. A fama fez Manel se distrair consigo mesma por 30 anos. A avó dela já morreu, a mãe dela também já morreu, a irmã tá velha e ela não sabe o que aconteceu com Ali. Ela perdeu o contato com absolutamente todo mundo que importava pra ela. Mas pelo menos agora ela tem presença, agora ela é imortal, porque ela é famosa. E é a partir disso que nós vamos ter o desfecho da história, que é, atenção spoiler,
o Anel fugindo para o grande vazio. A cena é bastante dramática porque ela pega o carro em alta velocidade, a cidade vai se despedaçando em volta dela, as coisas vão começando a ruir. Lembrou meio que o final de Akira, só que ao contrário. Até que finalmente ela chega ao grande vazio e é basicamente o campo. A mata, a floresta, um lugar idílico, calmo, sem ninguém por perto. Aí você diz, tá, mas por que agora ela não derreteu? Ela chega a derreter no processo, ela vai se desintegrando, mas de repente ela se recompõe. Você precisa meio que se desfazer, se livrar do que você pensa sobre si mesmo, você precisa se desintegrar enquanto pessoa, e a partir desse momento em que você chega a beirar a inexistência, você se recompõe. E faz isso a partir de um minimalismo existencial, ou seja, o pouco, o muito pouco, ainda é o suficiente para reafirmar sua presença no mundo. O final, de certa maneira, bate muito com as ideias do filósofo Henry David Thoreau, do quanto que essa vivência mínima, integrada com a natureza, é o suficiente para que nós existamos no mundo. A ideia de progresso, de acúmulo, de riqueza que as grandes cidades trazem, pois bem, elas são uma grande ilusão. Não só esses ideais são destrutivos com a natureza, como a gente tem visto hoje em dia, mas esses ideais são também destrutivos ao ser humano, que não é separado da natureza. Dito de outra forma, portanto, essa sociedade da transparência, ela serve acima de tudo para aniquilar a própria humanidade que existe dentro de nós. Manel vai passar um tempo no campo, vivendo solitariamente, se virando como pode, até que ela vai descobrir que tem uma comunidade ali perto. É uma sociedade pequenininha, com casinhas simples, com uma vida comunitária de solidariedade, uma típica comuna, sacou? E daí ela olha, resolve dar as costas e seguir solitária, mas ela para, hesita, olha para trás de novo para essa comunidade, e é nessa indecisão que o quadrinho termina. Lembra o final de Náufrago? Vocês lembram do filme, quando o cara termina ali na encruzilhada das estradas? Basicamente a mesma jogada. Há muitos caminhos. Afinal, qual deles eu vou seguir? E isso é jogado de volta pro leitor. A escolha é de vocês. Notem, portanto, como o grande vazio, basicamente, é aquela coisa com a qual a gente está sempre tendo que lidar e a gente não sabe como resolver. E eu tô falando agora de vazio existencial, essa sensação que nos devora por dentro, às vezes mais, às vezes menos, de que a gente não existe, de que a gente não é importante, de que a gente não é relevante para ninguém. Porém, o que muitos filósofos vão dizer nesse quadrinho aqui também é que a solução não é você aterrar esse grande vazio que tem dentro da gente, mas o escancarar, o arregaçar com a ponta dos dedos e mergulhar nele. Abraçar o vazio é a única possibilidade de existir. O vazio é o que nos permite viver, o vazio é aquilo que nos constitui enquanto sujeitos e nos dá abertura para o mundo em que nós vivemos. É por ter um vazio, por ter uma brecha entre as coisas, que a gente consegue criar, que a gente consegue ser alguém através disso. O vazio não nos apaga, o vazio nos possibilita. Enfim, foda, sacou? Muito, muito bom esse quadrinho. Não é à toa que foi premiado, ele é plasticamente lindíssimo, a história é muito boa. E fica a sugestão que vocês leiam, porque se ninguém mais lembrar de ler livros, os livros vão deixar de existir. Isso é um papo bem sério, na real. Sugiro aqui que outras obras existencialistas vocês acham legal eu analisar. Essas que vão deixar vocês extremamente depressivos, dizendo, ai meu Deus, o que eu fiz da minha vida, quem sou eu? Eu adoro ficar destruindo vocês. Até porque é isso que me torna famoso. E além disso, eu só sei que esse vídeo existe se você der o seu comentário aqui embaixo. Ô, como eu sou cretino. No mais, peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e valeu, pessoal.